Controle a sua raiva. Você é o tipo de pessoa que costuma ficar irritada com facilidade? E quando fica, você consegue se conter ou você acaba explodindo? A raiva é um sentimento como qualquer outro, porém, costuma ser o sentimento com o qual nós mais temos problemas, no que diz respeito à forma como lidamos com ele. A raiva atrapalha nossas relações, atrapalha nosso foco, atrapalha até as pequenas tarefas do nosso dia a dia. Enfim, a raiva prejudica a nossa vida de forma geral. E pensando nisso, hoje eu quero falar sobre algumas dicas que você pode seguir, se você deseja ser uma pessoa menos raivosa. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. E no episódio de hoje eu vou falar sobre como podemos controlar a nossa raiva, de modo que nem precisamos externá-la e ficarmos cheios de ansiedade por não nos expressarmos, e também sem precisarmos externalizá-la e a descontarmos em todos. A raiva é uma emoção. Então, assim como as outras emoções, tais quais a felicidade, tristeza, empolgação, desânimo, medo, entre outras, como toda emoção, a raiva tem um papel fundamental em nosso desenvolvimento enquanto humanos. Porém, ela pode se tornar uma emoção disfuncional, dependendo da intensidade com que ela afeta a nossa vida. A função primordial da raiva é a defesa. E a raiva nada mais é do que uma emoção que deriva de um desconforto interno, que pode ser causado por uma ofensa, uma provocação, uma frustração, uma divergência de opiniões e etc. A raiva pode gerar reações cognitivas, emocionais, reações físicas e reações de comportamento típico, sendo que esses comportamentos podem ser adequados, como por exemplo, quando expressamos a nossa raiva de forma racional, construtiva e assertiva. Ou eles podem ser comportamentos inadequados, como a agressão física ou verbal. Outra forma inadequada de expressar a raiva é a internalização total dela, guardando tudo para si e não deixando ela sair de forma alguma. E essa reação de não deixar a raiva sair também é perigosa e prejudicial. Talvez não para as demais pessoas, mas para quem faz isso. E existe outra coisa que precisamos observar sobre a raiva, que são as duas formas como ela se manifesta em um sujeito. E esses dois tipos são o estado de raiva e o traço de raiva, sendo que o estado de raiva é comum a todos nós e diz respeito a um curto período onde sentimos raiva. Porém, o traço de raiva é quando alguém sente tanta raiva constantemente e lida com isso de maneira tão ruim que agora a raiva faz parte dessa pessoa e constitui o que ela tem como personalidade dentro de si. Dito isso, eu vou te dar dicas sobre como você pode controlar, ou melhor, dicas para você poder manejar melhor a sua raiva. A primeira dica é: reconheça que você está sentindo raiva. Você só vai conseguir lidar com qualquer sentimento quando você conseguir identificar qual deles você está sentindo no momento. Tente reparar como o seu corpo se comporta ao sentir raiva, como fica a sua respiração e tudo o que você sente quando você começa a perceber que está ficando com raiva. A segunda dica é: pare para observar o que de fato te deixa com raiva. É importante identificar o que de fato provoca a sua raiva, pois quando fazemos isso, estamos indo a fundo em nossa mente
e estamos identificando quais são os gatilhos que ativam a raiva em nós. Cada pessoa tem gatilhos específicos e cada um tem aquilo que o irrita. A terceira dica é: entenda que existem 3 etapas da raiva. A primeira delas é achar que alguma coisa é uma afronta diretamente direcionada a você. E como eu havia dito, a função primordial da raiva é a de te colocar em defesa, por achar que algo está te afetando diretamente, ou alguém. A segunda etapa da raiva é começar a sentir as reações em seu corpo. E a terceira etapa seria você agir ou falar de forma agressiva. Dito isso, a próxima dica para você manejar melhor a sua raiva é: algo só vai se tornar uma ofensa pessoal se você achar que é e absolver isso para si. A quinta dica é: esteja atento à sua respiração na hora da raiva, pois ela tem um papel fundamental para aumentar ou diminuir a sensação de raiva. Minha sexta dica para você é a seguinte: a última etapa da raiva, ou seja, o ato de agir impulsivamente, pode ser interrompido, principalmente por se tratar de algo que só vem por último. Então, dá tempo de você evitar que as coisas cheguem até esse extremo, até esse ponto. Isso tira essa ideia de que nós ficamos com raiva e agimos de um jeito porque não conseguimos controlar, como se isso acontecesse de forma espontânea, pois desse jeito entendemos que ninguém age com raiva do nada e que esse sentimento vai sendo construído aos poucos até gerar uma ação. Portanto, a sétima dica para você que quer agir com menos raiva é que você então tente controlar a raiva logo em sua primeira etapa, para não permitir que ela avance para a segunda e depois para a terceira e assim sucessivamente. Para isso você precisa entender verdadeiramente e definir se você tomou uma provocação para si e perceber o porquê de ter feito isso, sendo que a provocação talvez nem tenha sido diretamente para você especificamente. Tente se distanciar dessa provocação e tente enxergá-la de fora. A oitava dica é a seguinte: interaja com a sensação mental e física que a raiva causou em seu corpo. Ao fazer isso, logo nos primeiros momentos em que a raiva começa a mexer com você, é como se você conseguisse desacelerar e dizer a si mesmo: calma, vai ficar tudo bem. Isso começou, mas logo vai terminar. E dessa forma, ao interagir com essa sensação, você consegue respirar melhor e consegue fazer com que esse sentimento não aumente e não tome conta de você. Em resumo, você vai permanecer no controle de si mesmo e não vai tomar uma atitude da qual você pode se arrepender depois. Sinta tudo: seu batimento cardíaco acelerando, seu maxilar se enrijecendo, suas mãos suando, tudo. E esteja ciente no momento em que a raiva começar a surgir. A nona dica para você é: ao interagir de forma racional com o sentimento de raiva, comece a respirar. Respire de forma consciente, inspirando e expirando devagar, sentindo o ar encher os seus pulmões e sair pelo seu nariz. Respirar de forma consciente, equilibrada, pode nos ajudar instantaneamente em um momento de crise. Acredite. A 10ª dica que eu tenho para você é: uma vez que você conseguiu controlar o primeiro impulso, tente colocar a sua raiva para fora de outras maneiras, de maneiras mais assertivas. Faça algum exercício
ou faça uma caminhada enquanto reflete sobre aquilo que te irritou. Arrume a bagunça do seu quarto e ao fim você estará com menos estresse e ainda vai estar com o quarto mais limpo. Saia para dar uma volta, vá até o mercado comprar algo que você sabe que está faltando na sua casa, ou simplesmente pare um pouco e beba um copo d'água. O importante é saber que qualquer atitude que você tomar nesse momento será fundamental para você diminuir ou aumentar a sua raiva. E por último, a 11ª dica é: agora que você já conseguiu externalizar sua raiva de uma maneira alternativa e mais consciente, volte naquilo que te irritou a princípio e com a clareza que você está agora e com a mente mais tranquila, resolva o que te machucou, o que te provocou ou irritou. Essa deve ser sempre a nossa última atitude, pois se fizermos isso no calor do momento, nós só vamos piorar toda a situação. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o episódio do Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente: eu vou ser mais calmo. E volte nesse vídeo quantas vezes forem necessárias. Eu espero que você consiga manejar melhor sua raiva e que você se torne alguém mais tranquilo. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que você ama.